E aí, pessoal, muito boa tarde. E hoje, como convidada aqui do podcast Conta Comigo, como host, e nós temos aqui o especialista em supermercado. A gente vai fazer um bate-papo aqui. O Eliabe Barros vai trazer muita coisa bacana para você que é dono de supermercado. Então, fique ligado aí, porque hoje o tema assim tá bem quente. Mas eu quero aqui que o Eliabe se apresente, né? Porque ainda acho que nem todo mundo ainda conhece o Eliabe. Nós estamos aqui no canal do YouTube da Conta Comigo B4. E o Eliabe ali é ele é o responsável aí por um dos responsáveis por fazer aí a Conta Comigo B4 chegar onde chegou, que é uma contabilidade especialista em supermercados. Quem é o Eliabe? Me fala um pouquinho aí, Eliabe. Quem é o Eliabe? Como que o Eliabe tem ajudado aí os donos dos supermercados? Antes da gente entrar no nosso tema principal hoje do nosso podcast. Maravilha, obrigado, Marta. Geralmente estou aqui como entrevistador, né? E hoje como entrevistado, um bate-papo muito bacana. Prazer, né? Mais uma vez. Já estivemos juntos no podcast lá do canal da DPG e hoje aqui no canal da Conta Comigo B4. O Eliabe é, né, esposo da Tauana Barros, né? Chama Eliabe Barros, esposo da Tauana Barros. Casado, cristão, músico, maestro da orquestra evangélica da minha igreja, Assembleia de Deus. E há 6 anos nós resolvemos montar, né, iniciar um projeto de contabilidade com 3 supermercados lá em julho de 2020. Hoje, segunda-feira agora, né, em julho de 2026, fizemos 6 anos e cada vez mais aí se consolidando realmente como uma contabilidade especializada no nicho de supermercados. Eu, junto com o Maxwell, hoje também com o Leandro Rosadas e Sérgio, né, que são nossos sócios. E vamos lá para esse bate-papo aí. O objetivo aqui desse canal é sempre esse, né, Marta? É trazer conteúdo, informação para os donos de supermercado. É isso aí, Eliabe. E vocês aí como especialista, né? Hoje o tema vai ser assim uma realidade que vem tirando muito sono de dono de supermercado, né? Que eles estão vendendo cada vez mais e lucrando menos. E hoje você vai explicar o porquê disso, né? Então, o que acontece, Eliabe? As vendas aumentam, o movimento cresce, o caixa gira o dia inteiro, mas chega no final do mês, o lucro não aparece ali para o dono, né? Aí vem a pergunta que deixa qualquer empresário que é dono do supermercado muito frustrado. Como eu posso vender mais e ganhar menos dentro da minha empresa? E aí, a verdade é que isso vai acontecendo, né, Eliabe? Porque hoje sempre existe erros silenciosos derramando ali dentro da operação, drenando, né, o resultado hoje do negócio. E aí você vai mostrar exatamente onde isso começa dentro do supermercado, né? E o que pode ser feito para virar esse jogo. E sem muitas delongas aqui, para a gente já começar a entrar nesse assunto, a primeira pergunta para você, Eliabe, como especialista em supermercados: como é possível vender mais e lucrar menos? Me diz como que isso acontece. Na verdade, isso acontece em todo segmento, não apenas em supermercado, né, Marta? Nós somos empresários e tenho que fazer aqui as devidas honras também, né? A Marta CEO do Grupo DPG, né, a empresa de marketing especializado no segmento de contabilidade, e parte do nosso sucesso, do nosso crescimento, inclusive, se deve justamente a essa parceria, esse trabalho que vem sendo cada vez mais consolidado aí pelo Grupo DPG. Então, gratidão aí pela parceria de sempre. É um trabalho bastante desafiador também, e junto com a DPG, a gente está aí cada vez mais inovando, inclusive na área ali do nosso marketing. Para mim, especificamente, muito desafiador isso. E hoje estamos aqui, inclusive, fazendo o nosso primeiro podcast online. E isso graças ao Grupo DPG, que está aí nos auxiliando, né, em todo... O Isaac está aí nos bastidores, inclusive, desse podcast. E como empresário, né, Marta, que você é, e também como empresária, a gente sabe que quando a gente começa um negócio, no início ali é a gente e Deus, né? Ou a gente, o nosso sócio e pronto. O que acontece? À medida que vai crescendo, a gente
tem que ir organizando a casa e, às vezes, esse crescimento ele é num ritmo tão acelerado que, às vezes, não dá tempo de arrumar a casa no mesmo time do crescimento. Enquanto a gente está indo aqui arrumando a casa, o negócio vai crescendo. Eu brinco que é o azar de dar certo. Às vezes, a gente dá o azar de dar certo, só que aí tem coisas que ficam para trás para organizar. Isso em qualquer segmento. Empresa prestadora de serviço, como é o nosso caso aqui, né, e vocês. Mas agora você imagina num segmento em que a margem de lucro é extremamente apertada. O supermercado trabalha com margens de 4% a 7%. Então, a margem de erro é muito pequena. Então, como que é possível vender mais e ganhar menos? Justamente por isso, porque as despesas, os custos de despesas da operação de um supermercado, a gente pode detalhar isso um pouco melhor aqui nesse podcast, o crescimento das vendas e do lucro, ele não mantém. A venda aumentou 50%, 200%, 300%. Mas então o meu lucro, que lá atrás era que seja de 7%, 8%, manteve. Se não cuidar, se não tiver uma gestão, não vou dizer diária, mas mensal, dessa apuração de resultados financeiros do supermercado, muito provavelmente essa margem ela não vai aumentar. Isso em qualquer segmento. Eu vejo isso, inclusive, aqui na contabilidade. Se eu não tomar cuidado, eu vou crescendo, e minha margem não se sustenta em níveis em percentuais, né? Então, o supermercado é justamente por isso. A margem é muito pequena. Quando o empresário começa, ele até tem um lucro de 10%, 12%, 13%, mas quando o negócio é muito pequeno ainda, faturamento é de 50, 60, 70 mil reais. Mas quando a gente fala de supermercado acima de 300, 400 mil de faturamento mensal, ele não consegue ter margem de 10, 12%. Ele vai trabalhar nessa casa de 4 a 7%. Aí tudo bem. Agora ele vai lá, poxa, eu estava faturando 500 mil, estava ali com 5% de margem, agora eu estou faturando 1,5 milhão e parece que eu estou ganhando menos dinheiro. Sim, a gente pega isso aqui o tempo todo. Então, é extremamente possível. Porque o crescimento, se não ter essa gestão constante do financeiro da loja, da análise de resultados desse supermercado, a gente chama de loja, né? Muito provavelmente as vendas estão aumentando, só que as despesas e os custos estão aumentando numa proporção ainda maior. Entendi, Eliabe. Ou seja, né? Se a pessoa não tiver uma gestão muito séria ali do financeiro, das despesas, e trabalhar do jeito que dá, ela com certeza aí vai ter aí mais prejuízo do que lucro, né? E ali vai drenando cada vez mais isso. E aí hoje, na tua experiência, como você tem ajudado aí vários supermercadistas, donos de supermercado, quais são os maiores vilões hoje do lucro do supermercado? Assim, o que faz eles aparecer quando vocês vão ali, olhar ali nas entrelinhas, olhar no detalhinho, quais são os maiores vilões? Marta, são vários pontos, mas o principal começa a não ter uma gestão de precificação tão adequada, e aí começa a fazer muita promoção, muito desconto, às vezes em itens que não necessariamente era necessário dar descontos, não era nem itens que chamava tanto assim a atenção do consumidor, isso compromete a margem. O impacto disso no caixa é um custo com fornecedor, com aquisição de mercadorias, muito alto. Então, um supermercado hoje saudável, ele deve ter, vamos pegar um supermercado que fatura aqui 1 milhão, para facilitar o exemplo, ele deve trabalhar com no máximo 75%, então, para fornecedor, 750 mil, nesse caso, para pagar o fornecedor de mercadorias que ele compra ali para revender. Pode ser um pouco mais? Pode, mas ele tem que saber que quanto maior passa, por exemplo, de 75%, menor é a margem de contribuição. Exemplificando, 75% é para fornecedor, 750 mil. Sobra quantos por cento de margem de contribuição? 25%. Então, dos 100% que eu vendi, 75% ficou para fornecedor, 750 mil. Sobrou 250 mil para quê? Para pagar as despesas fixas e gerar lucro. Lucro para ser uma parte, para ser revestida no negócio, e outra para o sócio. Só que o que acontece? Muitas das vezes, se não ter essa precificação adequada, esse controle de quanto está indo para fornecedor, muitas das vezes pode estar indo 80%, 800 mil. Só que as despesas dessa empresa estão em 21%, 210 mil.
Então, note, dos 1.800.000 está indo para fornecedor, 210 ele tem de despesas. Já não fechou a conta. Então, ele teve 10 mil de prejuízo. Então, a conta já não fechou. Agora, se ele não tem esses fechamentos mensais para descobrir isso, porque tudo isso que eu estou falando aqui, Marco, é tão simples de entender. Só que o dono do supermercado que não tem esses dados financeiros na mão apurados, ele não sabe se o fornecedor dele está em 75, se está em 77, se está em 80, se está em 85. Ele não sabe se a despesa dele está em 21%, ou se está em 15%, ou se está em 25%. E o que a gente mais pega, Marta? Fornecedor está alto e despesas também, e o dono não sabe por que vende e não sobra dinheiro. É porque ele não tem essas métricas financeiras que eu estou explicando aqui. Se ele tivesse, eu falar, poxa, agora eu sei qual decisão eu devo tomar. Meu fornecedor está alto, ou talvez ele fale, meu fornecedor está alto, mas eu não consigo trabalhar com uma margem melhor, então preciso reduzir minha despesa. Mas não está claro para ele esses dados para ele tomar decisão. Eles não têm. Eu até, para finalizar essa parte aqui, Marta, é muito simples. Se a gente trabalha como funcionário, CLT, poxa, meu salário é 5 mil reais. Poxa, eu sei, eu não posso gastar mais que 5 mil, senão a conta não fecha. O problema é que o dono do supermercado ele não sabe qual é o salário do mercado. Esse aqui é o ponto. O CLT, ele sabe, meu salário é X. O dono do supermercado não sabe. Aí ele vê, rapaz, esse tanto de dinheiro que está entrando na conta aqui, o que é eu fazer um financiamento de uma caminhoneta? O que é eu comprar um gado ali e botar no meu sítio? O que é eu comprar um sítio parcelado? 50 mil por mês, sendo que está entrando 1 milhão no meu caixa. Mas 50 mil é 5%. É o lucro do mercado, você já não pode tirar mais nada. E aí que o bicho pega, e por isso que muitos deles ficam ali correndo atrás do rabo o tempo todo. Eliab, e aí você falou uma coisa bem interessante aí, que praticamente sempre, dando esse exemplo aí, de 75% geralmente com fornecedores, né? E quando vocês começam a perceber isso, olhar isso certinho, qual que é a eficiência? O que vocês explicam para eles? Como eles vão gastar? Eles têm que procurar fornecedores melhores, mais barato? Como que é essa logística? O que vocês orientam geralmente para isso no supermercado? Ou ele está comprando coisa demais, está com o estoque muito cheio? Como que é isso? Marta, por incrível que pareça, quando a gente mostra para o cliente aonde está o problema, ele consegue melhor do que a gente a buscar a solução. Ele consegue falar, poxa, eu preciso controlar a compra. Aí ele vai e fala, poxa, faz sentido. Então tem que controlar melhor minha perda. Caramba, realmente, ó, essas compras que eu estou fazendo aqui, deixando o vendedor tirar pedido aqui na loja, em vez de eu fazer o pedido, em vez do próprio empresário fazer o pedido, ou o comprador dele, vai lá o fornecedor tirar pedido, ou faz um pedido, mas na hora de receber a mercadoria, o fornecedor mandar a bola junto, né? Falar, mandou muita bola, mandou produtos que ele não tinha pedido. Se não tem uma conferência no recebimento dessa mercadoria, vai ver que vem muito mais mercadoria do que foi pedido. E não só em quantidade, mas itens que ele nem pediu, porque nem tem giro, nem tem venda. Mas se ele não controla isso, sobe o fornecedor. Então, um exemplo mais prático quando eu digo para ele onde está o problema, Marta, ele tem um monte de direções que ele já não precisa olhar. Por exemplo, quando eu digo que é fornecedor, eu falo para ele, cara, não precisa se preocupar nesse primeiro momento com impostos, com folha de pagamento, com despesas com energia. Eu vou dizer para ele um monte de coisa que não é o problema. Cara, é fornecedor, foca nisso aqui, a sua compra está alta. Vamos acompanhar aqui 3 meses sua compra? Marta, é incrível, 2, 3 meses ele ajusta. Ou então eu falo, olha, o problema, sua despesa está com folha. Esquece, não é fornecedor, não é precificação, porque o seu fornecedor tem 73% em média. Cara, tá ok. Eu tenho muito cliente que está com 75, 76. E o incrível, né? E tem lucro. Você está com 73 e não tem, porque sua despesa está alta. Né? Eu tenho que parar com esse costume de falar despesa, né? As suas despesas estão altas. Aí eu vou abrir para ele e vou dizer, qual é a sua despesa? Eu vou dizer, é com folha de pagamento. O ideal é estar ali entre 8% e 9% no máximo a sua despesa com folha. Você está com 12%. Mas ele, parece que eu estou até com pouco funcionário, você está dizendo que minha folha está alta. Eu vou dizer, às vezes não é a quantidade de funcionário, é o salário que você está pagando para esse funcionário que está acima da média, senão a conta não fecha.
Então ele fala, então agora eu sei o que eu preciso fazer. E aí ele começa a focar lá em despesas com folha de pagamento. Ele não precisa olhar, não é que não precisa, não, o foco total não é em compras. Porque temos que ir resolvendo onde está o maior gargalo financeiro, concorda, Marta? Não é simplesmente falar, não, eu tenho que olhar para tudo. Quem quer olhar para tudo, quem quer caminhar em 5 direções ao mesmo tempo, não avança em nenhuma. E aí que é o ponto. O que a conta comigo faz, então? Eu digo para ele onde é que está o problema. Eu falo muito essa palavra, né? Minha esposa até brinca. Para de falar essa palavra aí, gargalo financeiro. Mas é isso. É o gargalo financeiro. É o que você disse agora há pouco, né, Marta? O dinheiro indo para o ralo, o lucro indo para o ralo. Mas por que o lucro está indo para o ralo? É porque tem algum grupo de despesa que está sugando o seu lucro. É despesas fixas? É investimento? É retirada do sócio? É fornecedor? Para saber isso, precisa apurar o financeiro do supermercado com uma assertividade de praticamente 100%, porque o supermercado não tem margem de erro, a margem de erro deve ser mínima, para daí o empresário saber, poxa, agora eu sei para onde é que eu devo olhar. E quem vai dizer para ele para onde é que ele deve olhar com precisão? Fala, cara, vai nessa direção que essa aqui você vai ter o melhor resultado no primeiro momento. A conta comigo. Por isso que é importante ter uma contabilidade especializada, gente. Quando você é especializado, você conhece todos os gargalos. Então, o Eliabe, o Max, o time deles está olhando ali diariamente para o dono do supermercado, para a operação do dono do supermercado, e é com isso que eles têm essa expertise e conseguem dar essa assessoria. Por isso que não dá, hoje em dia, para ser uma contabilidade genérica com algo tão importante. E ainda mais quando a gente está falando ali de lucro, de, sabe, sobre ganhar, às vezes a gente achar que está colocando dinheiro, um monte de dinheiro, reservando para outras coisas que não tem nada a ver, se você nem lucro tem. Então, às vezes a gente está trabalhando, chega lá na frente, você acaba tendo ali, quebrando a cara, tendo um problema sério, porque você não olhou para o principal, que é para onde o dinheiro está indo, né? Esse gargalo financeiro que o Eliabe disse, e uma coisa que você falou, Eliabe, que me chama a atenção, que é isso. Muitas das vezes o cara ele o cara não olha para pedido, não tem um comprador ali profissional, e aí o vendedor vai empurrando tudo que vem pela frente. E eu acredito que hoje, posso estar enganada aqui, deve ser um dos maiores gargalos dentro desse mercado essa questão dos fornecedores, né? É um dos maiores gargalos, acredito eu, né? Claro que depois vem folha e tal, mas por quê? Porque justamente o dono acaba deixando isso para lá, vai do jeito que vai e acaba não olhando para isso, né, Eliabe? Exatamente. E Marta, você falou um ponto aí que é muito importante, eu queria só voltar um pouquinho nele, uma contabilidade especializada. Qual é o benefício de uma contabilidade especializada? Seja a conta comigo, seja qualquer outra contabilidade especializada em supermercado. Eu sempre gosto de explicar isso daí da seguinte forma. Um contador, por melhor que seja, um colega nosso de profissão, por melhor que seja, por mais dedicado que ele seja, por mais que ele conheça as regras contábeis, ele vai fazer tudo certinho, com base nas informações que o supermercado envia para a contabilidade. E ele vai escriturar tudo certinho. Agora, e aquelas informações que estão omissas a esse contador? Que não chegam até a contabilidade? O que esse contador vai fazer? Nada. O cliente não mandou. Então, eu até dou um exemplo para ficar mais claro nesse ponto aí. O cliente mandou uma nota de perda só de R$ 3.000. E ele fala para o contador, essa aqui foi minhas perdas do mês. Ou então, ele não mandou nada, o contador falou, é a nota de perda. Eu não emiti mesmo, mês que vem eu vou emitir. O contador sabe que precisa ter nota de perda para lançar e tal. E aí, no próximo mês, ele manda lá R$ 3.000. O contador vai falar, não, beleza, eu vou lançar aqui então. Tá certo? Tá certo. Ele lançou lá como perda as notas de perda. Só que uma contabilidade, que entende de supermercado, ele sabe que esse supermercado não tirou nota de todas as perdas. Um supermercado não tem apenas que fatura 1 milhão, ele não tem apenas R$ 3.000 de perda. Ele tem muito mais. Se ele vê lá que não teve uma nota de desagregação de açougue, que é comprar a vaca inteira e tem que fazer o desmembramento, porque ele não vende vaca inteira, o boi inteiro, ele vende picanha, contra filé, colchão duro.
Se ele não tem essas notas com esse CEFOP específico, está errado, porque numa operação de supermercado isso existe. Então, isso só para ficar em 2 exemplos. Então, por exemplo, um supermercado que não tem nota de devolução de emissão própria, por exemplo, é uma nota que quando vai lá, sei lá, eu sempre dou o exemplo de uma criança, né? A mãe fala assim, vai ali no Joãozinho, vai no mercado ali e compra um leite. Ele chega lá e compra o leite da marca errada. A mãe dele fala, não, volta lá e pega o produto correto. O supermercado tem que fazer uma nota própria de devolução de entrada desse produto para gerar um crédito. Aí um contador que não entende de um segmento de supermercado, uma operação de supermercado, ele nem cobra isso do cliente. Se aqui, no nosso caso, ou outras contabilidades são especializadas no ramo, vai dizer para o cliente, cara, cadê suas notas de devolução de emissão própria? Cadê sua nota de desagregação? Cadê sua nota de desagregação para padaria, para açougue? Cara, você tem padaria, cadê suas notas de transformação? Então, olha só quanto dinheiro que está sendo perdido aí, lucro indo para o ralo, porque as operações fiscais do cliente não estão, não é que não estão sendo contabilizadas corretamente. Aquilo que está sendo emitido é contabilizado corretamente, mas e aquilo que não é emitido de forma correta e que deveria ser? E que a gente sabe porque a gente entende o que é um supermercado por dentro. Então, só para ficar em alguns exemplos, isso é muito importante, Marta. E aí, me desculpa que eu esqueci qual que era a sua pergunta anterior, eu quis explicar esse ponto aqui. Não, você já tinha me respondido a pergunta anterior, que era sobre como que o fornecedor, né? Que você pega aí muitos fornecedores que tá ali vendendo a mais, como que vocês ajudam isso, né? Como que você ajuda ali a pessoa? Como que você consegue visualizar ali certinho? E aí foi que eu dei exemplo. Isso vem de uma contabilidade especializada. Aí você confirmou aqui que a contabilidade especializada consegue visualizar isso que quem não é especializado não visualiza. Perfeito. Ô, Marta, e um ponto importante aqui, bem pertinente agora com a sua fala, é o seguinte, para que a nossa audiência aqui ela não fique bitolada nesse número de 75%. Por quê? Eu tenho um cliente, Marta, que ele trabalha com 82% de fornecedor. E tem 6% de lucro. Certo. E eu já atendi clientes, fiz fechamentos financeiros de empresas que estavam com 72% de fornecedor e com 1% de lucro. O foco não é o seu fornecedor estar em 70, 72 ou 75. O foco nosso é o seguinte, eu quero saber se esse mercado está tendo de 4 a 7% de lucro. Porque dependendo da região que ele estiver, a concorrência mais acirrada, ele vai ter que trabalhar com uma margem mais exprimida, com uma despesa fixa mais exprimida, mas o foco é ele ter lucro. Então, ele consegue isso? Consegue. Ah, mas ele abre na minha região, não dá, eu escuto isso o tempo todo. Dá. Eu tenho clientes que trabalham com esse exemplo que eu disse para você, com 82% de custo com mercadoria, sobra 18% e a despesa dele é de 12%, sobra 6%. Então, o foco está no fornecedor? Não, o foco deve estar no lucro. É isso que eu digo sempre, Marta. O foco de um gerenciamento financeiro de uma empresa está gerando lucro ou não? Ah, mas eu veio um consultor aqui na minha loja, pegou minha DRI aqui do meu sistema gerencial, corrigiu minha precificação, blá, 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 blá. Tá. E no final, tá dando quanto de lucro? Pois é, rapaz, eu não sei para onde tá indo o dinheiro. Fala para mim, Marta, o que adiantou? Nada, né? E pior de não saber estar no dinheiro foi aquilo que você falou no começo. O cara vê lá um dinheiro entrando e começa a destinar para um carro, para uma fazenda, para um boi, e aí que o negócio. E aí ele abre, e, por exemplo, se a pessoa, na tua experiência aí, você vendo um dono de supermercado fazer isso, em quanto tempo você acha que esse supermercado consegue sobreviver? Mesmo faturando, mesmo crescendo muito. Crescendo, né? Naquela visão, né? Marta, demora muito para fechar. Para falar assim, é o que você quis dizer isso. Sobrevive por quanto tempo? E é sobrevivendo mesmo. Isso, sobrevive. Marta, você sabe quem que vai dizer esse tempo? Não é eu, não. É o banco. Por quanto tempo o banco ainda vai continuar concedendo crédito para esse empresário? Esse é o time. É literalmente isso daí, Marta. Não, eu abri Isso viver de crédito, né? Viver de crédito. Viver de crédito. Porque ele fala assim, rapaz,
se eu tivesse um capital de giro aqui, aí eu ia fazer esse negócio andar. Aí vai no banco, pega lá 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, que seja. Ixi, rapaz, o trem não tá bom, não. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar um terreno ali na outra rua, na esquina ali, porque daí o negócio vai. Vai num outro banco, pega 1,5 milhão, constrói e fala, agora o negócio vai. E vende mais, dobra a venda dele, mas lucro que é bom nada. Por quê, Marta? Ele está trabalhando sempre com capital de terceiro, achando que está indo muito bem com a tal da dívida de alavancagem, né? Abrindo um parênteses aqui, muito perigoso, está um tempo muito sombrio para tomada de crédito no banco. Tem que ter uma margem muito boa. O jeito que está, e o juros do jeito que está. O Selic aí altíssima. Então, o que acontece? Ele está, às vezes, tomando o remédio certo para a dor errada, para a doença errada. Às vezes, ele é só ajustar fornecedor. Às vezes, é só ajustar a despesa fixa dele. Às vezes, é ajustar o padrão de vida dele, porque o mercado está dando, sim, 5%, 6% de lucro. Mas o empresário está tirando 8% para a vida pessoal, comprando terreno em loteamento que acabou de sair ali na cidade. Eu gosto de falar isso porque muitas pessoas aqui da nossa audiência vão se identificar. Financiando carro, pagando faculdades caras para filhos, e está tudo bem. Agora, será que a loja comporta esse padrão de vida? E a gente não pode esquecer que os erros financeiros cometidos por esses empresários lá na empresa são os mesmos que ele comete na vida pessoal. Só que, como eu disse lá no início, né, Marta, hoje aqui, quando a gente está ali no CLT, eu sei qual é o meu salário. E aí começo a empreender, dá o azar de dar certo, o negócio começa a vender muito, começa a ver muito dinheiro. Se o psicológico da pessoa não tiver ajustado para o negócio, ele não consegue ver dinheiro. E aí começa, como não tem o fechamento financeiro, ele começa a gastar, e o problema não acontece, você não, na hora, você não sente o impacto na hora, porque tem o banco bancando aquilo ali tudo, fornecedores que você compra para pagar em 30, 60, 90, muitas das vezes, ou em 7, 14, 31, aí você recebe à vista, por vários dias do mês você vê dinheiro sobrando na conta e fica doido. Né? Pode falar uma linguagem mais simples, que o dono do supermercado, muitos deles são simples, vão se identificar com o que eu estou falando aqui. Mas na prática, a conta não fecha. Então, aqui a gente não está falando para contadores, né? Então, tem que falar uma linguagem simples do empresário. A conta não fecha. Se você não sabe quanto é que você está ganhando, como é que você vai sair gastando? É isso. E quem vai te mostrar isso? Com relatório de fechamento financeiro preciso. Entendi. Show de bola. Não sei se eu falei demais. Não, tá perfeito, Eliabe, perfeito, e tá falando daquilo que você entende, que você é especialista e que você vivencia aí no dia a dia com os donos do supermercado, né? E aí você disse que depois fornecedor olhar pela folha, você falou uma coisa interessante ali atrás, que quando o cara ele vai olhar para a folha de pagamento dele, às vezes ele está pagando acima da média, né? E a gente sabe que hoje uma gestão de RH, de DP, é muito importante para a empresa ali, para qualquer empresa, para o supermercado. Qual que é o conselho, Eliabe, que você dá se o lucro do supermercado está sendo drenado na prestação de serviço, na folha, por exemplo? E aí a gente sabe hoje que tem uma dificuldade de mão de obra, e como que o cara que vai se diferenciar ali, olhando para o financeiro, para a lucratividade em relação às pessoas? O que você fala para esse dono do supermercado geralmente? Marta, às vezes, na ânsia de resolver o problema, essa é muito pertinente essa pergunta, muito pertinente essa sua pergunta. O empresário fala assim, cara, eu pago X aqui para o meu açougueiro, mas se eu não pagar 4X, eu vou perder. Tudo bem, foi só para o açougueiro. Paz, estou pagando 4X para o meu gerente, se eu não pagar 7, eu vou perder. Eu pago X, tanto X aqui para o meu fiscal de caixa. Se eu não pagar 3X a mais do que eu pago hoje, eu vou perder. E aí eu falo, e se você fizer isso que você está dizendo, você vai perder seu lucro. Ah, mas é difícil. Tem que escolher o qual difícil que o empresário quer lidar. Treinar uma outra pessoa, ver outros meios de motivar funcionários, entender que às vezes a rotatividade vai acontecer e tá tudo bem. Porque, Marta, se a conta não fechar, o que vai acontecer? A conta vai fechar lá para o açougueiro, que ganhava 4X, agora vai ganhar 7X, vai fechar para o fiscal de caixa, a conta vai fechar para todo mundo, menos para o dono do supermercado.
Então, ele tem um teto de 8% a 9% com folha, que a menos que ele tenha uma margem de contribuição maior, para que ele ainda consiga ter uma folha maior, e está tudo bem daí, desde que ele tenha lucro, ok. Mas ele abre, tem supermercado que tem uma folha de 11%, 10%? Sim. E tem lucro? Sim. Mas como? Porque ele trabalha com fornecedor, por exemplo, em 75%. Ele trabalha com uma folha de 20% e sobra 5%. Mas lá nas despesas dele, ele otimizou tudo. Por exemplo, cuidou bem da energia, botou energia solar, ele conversou lá com o dono do prédio, fez uma negociação legal lá de aluguel. Então, ele segurou onde deu, né? No software de automação, enfim, ajustou tudinho, ganhou ali 1%, 2% que ele vai usar em folha. E aí a conta fecha. Ou então ele diz assim, cara, eu estou ganhando 6%, mas estou trabalhando igual doido aqui. É outra coisa aqui que muitos da nossa audiência vão se identificar aqui agora. Eu estou trabalhando igual doido para ganhar 7%. Aí eu falo, cara, faz sentido aumentar sua folha em 2% e você trabalhar menos, você descansar um pouco mais, ter tempo para sua família? Olhar, faz todo sentido. Então investe um pouco mais em gente. Então tudo isso vai depender, Marta, do momento desse empresário, do que ele quer para a vida dele. Então, tudo isso entra no contexto. Agora, para tudo isso, eu preciso ter dados para eu saber onde é que eu consigo mexer para não impactar em todo o meu lucro. Porque às vezes pode impactar no lucro e está tudo bem. Por quê? Eu vou ganhar menos, mas vou trabalhar melhor, eu vou descansar mais, tenho mais tempo para a família. Então, não tem margem para erro no supermercado. É ter dados na mão para tomar decisão, adotar aí suas estratégias, mas com dados confiáveis, relevantes e estratégicos, porque senão vai rodar, a conta não fecha, não. E ele vai ficar lá, como a gente falou agora há pouco, rodando, correndo atrás do rabo o tempo. Correndo atrás do rabo, literalmente, exatamente. O tempo inteiro. E daí, Eliabe, hoje, assim, qual é o teto que você viu aí que um supermercado pode lucrar? Bem gerido financeiramente, fazendo as coisas certinho, com a conta comigo aí. Me fala um case que chegou aí e o cara era X e um teto assim top hoje. 2 cases. Um que estava com 4%, foi para 7,8%. Show. Média anual. Então, não estou pegando de um mês, não. Estou olhando média de ano, assim. Ó. Em um ano ganhou 4 e pouquinho. No outro ano foi para 7,8%. Depois começou a acompanhar mesmo os dados. Eu tenho um outro caso, que é um dos meus primeiros clientes, que estava querendo fechar. Tinha 2 lojas, depois abriu uma terceira e recentemente agora abriu uma 4ª loja. Lá atrás nós fizemos um planejamento, falei, cara, você só pode tirar tanto para sua vida pessoal. Ele diminuiu o padrão de vida dele, ele entendeu que, embora hoje não está legal e não vai continuar legal por mais 3 ou 4 anos, mas ele sabe que daqui 3 ou 4 anos, isso foi lá atrás, né? Que após 3 ou 4 anos, mais ou menos, iria diminuir aquela despesa e aquilo ia sobrar no caixa dele. Porque eu separo bem aqui no seu fechamento financeiro o que é o lucro operacional da empresa, o que é a despesa operacional e o que não é da operação de hoje, é coisas de cagada mesmo lá de trás, falando português aqui, né? O que é erro lá de trás, que não é justo dizer que a minha operação hoje não é lucrativa. Hoje é lucrativa, mas não está sobrando dinheiro no caixa porque eu estou pagando erros lá de trás. Então, o que é esse erro lá de trás? Empréstimo que eu peguei e usei o dinheiro mal, mas eu tenho que pagar todo mês. Mas não é uma despesa da operação do mês corrente, concorda? Então, esse empresário, ele entendeu que se ele mantivesse ele firme, ele não está tendo hoje um resultado legal por causa de decisões erradas lá atrás, mas que se ele manter firme daqui para frente, que daqui 3 anos ele iria ter resultado, esse empresário entendeu esse jogo, venceu esse período dessas despesas e agora está com 4 lojas. E o resultado dele hoje gira na média de 5,5% a 6%. Mas ele entendeu, ele estava comemorando um resultado operacional, embora não estava tendo resultado no caixa. Ele entendeu esse jogo, passou esse período, sobrou dinheiro e agora abriu nova loja. Show de bola. Você já pegou algum empresário aí, e não sei se existe receita, que o cara já tem um padrão de vida,
E ele falou assim, Eliabe, não tem como eu mudar meu padrão de vida. Dá para fazer alguma coisa, Eliabe, ou não? Dá para ir na pressão psicológica, Marta. Fala, meu irmão, você quer voltar? Alguns, por exemplo, a gente lida com alguns que é no interior, né? Interior de Minas, interior de São Paulo, interior de Rondônia, interior do Acre. Uhum. O que você fazia antes? Eu sempre faço essa pergunta. Rapaz, eu trabalhava é, no, no sítio, no sítio dos meus avós. Eu trabalhava com tal coisa. Eu falei, e aí, você quer voltar para lá? Não. E o que é mais difícil? Diminuir o padrão por um tempo? Ou falir a loja e adeus o sonho de empreender num segmento que é o que você quis fazer? Eu acho que é melhor continuar, né? Eu falei, não sei. Você que analisa aí. Aonde você chegou, o que você já conquistou, apesar de erros e acertos, o que você já conquistou, quer jogar isso tudo pro ar? Ah, não quero. Então, se você continuar da forma que está hoje, a conta não fecha, você está tirando 8% do seu supermercado, você colocou um padrão de vida muito alto, e pior do que diminuir é você ter que zerar esse padrão de vida, que é o que vai acontecer daqui 6 meses ou daqui 1 ano. Marta, tem que ter esse choque de realidade. Então, eu não posso chegar numa linguagem, olha, vamos analisar aqui a sua DRI contábil, o seu balanço patrimonial, vamos olhar aqui o seu fluxo de caixa dos ativos. Marta, o empresário precisa de choque de realidade para saber o que ele tem que fazer hoje para não morrer amanhã. É isso. Então, por isso que eu digo, pressão psicológica mesmo. Porque eles precisam Já dessa era, né? resposta direta. E quando a gente fala isso, né, você usa até não sei se é codinome que fala, Marta Sincera, né? É Isso, muito isso. O sincero. que você faz com nós contadores? Tem Rapaz, que não dar um joga choque a de realidade, realidade. Por um geral, choque ele. de realidade. E o empresário gosta disso. E ele fala, Eliabe, que bom. Esse empresário das 2 lojas que agora está com 4, falei, Eliabe, se não fosse por vocês, hoje eu teria fechado minha loja. Estava fazendo não sei o que da minha vida. Então, esse choque de realidade tem ajudado muitos supermercados a mudar o jogo deles. Show de bola. Então, você está me dizendo, Eliabe, que o cara ele tem que olhar para a gestão e para a operação. Não é só a gestão financeira, mas ele vai olhar para a gestão, para todos os números, mas também ele vai pegar isso para olhar para a operação, certo? A gestão financeira vai dizer para ele qual é o local da operação que está comprometendo, que está drenando o lucro dele. Ou, pasmem, vários casos. Cara, sua operação está ok. Você está tendo 5% de lucro. Mas cadê esse dinheiro? Está aqui, ó. Lá na fazenda, lá no seu sítio, lá nas suas chácaras. Paga aqui terapia para os cunhados, para as sobrinhas, faculdade dos filhos e dos sobrinhos, tudo. É isso aqui, ó. Sua operação está dando, sei lá, 6, 7% de lucro, mas você está tirando 10, 12. E ele não sabe que ele está tirando isso tudo. Por quê, Marta? Dia 1º ele paga a escola do filho, dia 3 ele paga a parcela dos carros, dia 5 ele paga não sei o quê, dia 10 ele paga os procedimentos, os botox da esposa e por aí vai. Ah, mas isso é importante? Tudo é importante, né? Educação, cuidar da saúde, cuidar da beleza. Mas e aí? Eu tenho um Prolabore para isso tudo? Muitos donos de supermercado nem Prolabore tem. Vai lá e vai tirando dinheiro conforme dá na telha, como a gente diz aqui no interior, né? Conforme dá na telha. Quando a gente vai apurar para ele vai ver, cara, mas eu tirei isso tudo. Eu falo para ele, não sei. Eu abro o relatório e mostro aqui, ó. Aí começa aquela coçada atrás da orelha e fala, rapaz. Por isso que eu disse agora há pouco, Marta, e isso eu estou dando um exemplo que só confirma. Não precisa dizer, na maioria dos casos, não precisa dizer o que fazer. Aqui, ó, debaixo do nariz dele, quando a gente mostra o relatório financeiro. Meu Aí você Deus. bate o olho e fala, cara, não imaginava que eu tirava isso tanto, isso tudo. Então, muitos casos, Marta, a operação ela é saudável e ele está tirando muito para a vida pessoal. E, às vezes, muito bem intencionado, tem uma vida, a finança pessoal bem regadinha, bem regrada, né, bem regrada, não gasta muito, só que ele está tirando dinheiro para investir em uma outra coisa, em um outro segmento que não dá nem a margem que o supermercado está dando. Mas está Nossa, pega isso. impactando o resultado do supermercado para tentar alavancar outro que não está dando resultado também.
Mas o supermercado está dando resultado. Ele não vê o dinheiro que ele está tirando para uma outra coisa, para um outro negócio. Então, você está vendo que cada momento aqui, a cada pergunta, estou te dando exemplos diferentes. Sim. E que a solução para eles é uma mesma coisa. Vamos olhar aqui para o fechamento financeiro do supermercado. E por que eu falo em fechamento financeiro? Não adianta falar aqui de uma DRE contábil, Marta. Me desculpem, colegas contadores, donos do supermercado não vão entender. Com exceção de um ou outro que tem uma formação para isso. Mas eu olho lá na DRE, tem um lucro contábil. Mas cadê o cliente? Fala, e cadê esse dinheiro? Meu problema é dinheiro, quero saber de dinheiro, não quero saber de lucro de... Ah, não, mas isso aqui está certo. Às vezes está tudo errado essa DRE contábil, porque o cliente não mandou a informação toda para a contabilidade, o contador, por não entender da operação, também não acionou ele, e aí vida que segue. E ele segue sem lucro. E isso acontece muito. E isso acontece muito, né? Isso acontece muito. E geralmente, Eliabe, esse pessoal, eles já pagam direto da conta da empresa, do supermercado lá, os botox, os carros, eles já nem vai para a conta deles. E isso acontece com gente que tem operação que fatura alto, né? Você é uma profeta. Gente do céu. É isso mesmo. Só que aí que tá o macete. Se eu for chegar, né, com todo respeito aos profissionais, mas se eu for chegar, né, o consultor de gravata e falar, qual é o primeiro passo? Olha, o primeiro passo é separar as finanças. Rapaz, qual a motivação do empresário? Fala, rapaz, o trem já está feio. A única coisa boa que eu faço aqui é que, por mais que o trem está feio, eu estou tirando dinheiro desse negócio aqui para eu tentar sobreviver mais um tempo. Você vem falar para mim que a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar de tirar dinheiro? Mas a conta não fecha. Esse consultor fica 2, 3 meses na loja e o empresário já dispensa também. Eu falo para ele bem assim, você não precisa separar nada não, pode continuar. Mas, Marta, contabilmente está certo? Tá não. Eu falo, mas pode continuar. Eu só preciso que a Mariazinha do financeiro, tudo que for para a sua vida pessoal, para o seu sítio, esses botox aí da mulherada aí da sua casa, se pega e só lança nessa conta aqui, ó, que a gente chama de despesa particular do sócio. Depois nós vamos ver o que deu, hein? Aí dá 7, 8, 10, 12% do faturamento do supermercado. Aí eu vou lá falar para ele que tem que parar? Ele sabe. Quando ele olha o relatório e fala, ué, então a minha operação deu lucro? Deu 7%. E cadê esse dinheiro? Tá aqui, pô. Sua operação tá boa, tá te dando um bom dinheiro, é que você tá gastando na sua vida pessoal, hein? Aí, né, eu gosto sempre de falar, aí dá aquela mais uma coçada aqui, se tiver marido e mulher e filhos na reunião, aí já um olha para o outro, às vezes aquilo, eu falei, eu sabia nada. Tinha às vezes uma leve noção. E, Marta, é incrível. E aí eu parabenizo todos os nossos clientes que já passaram por isso, alguns que assistiram esse podcast vão dizer, poxa, parece que ele está falando da minha empresa. Não, estou falando de todos, praticamente todos os supermercados. É assim. A maioria vem de uma zona rural, vem de algum outro segmento, trabalhava ali CLT, abriu um supermercado, deu azar de dar certo, mas não teve formação para isso. Aí implanta um bom sistema, às vezes até tem um bom contador muito bem intencionado, muito profissional, mas não entende do segmento. O sistema implanta lá só, treina como cadastrado a entrada de nota e vê um relatório de venda, mais nada. Controle financeiro é a última coisa. O empresário até tenta fazer, até contrata algumas consultorias, mas vê que nunca chega no resultado, nunca entende o lucro de verdade. E a Conta Comigo, ela nasceu para isso, para mostrar com 100% de precisão qual é o lucro desse supermercado. Muito bom mesmo. Tá vendo você que está aí, dono do supermercado, assistindo esse podcast? Eu quero que você pare para refletir, né? Qual é o tipo de vida que você quer levar? Você precisa, de fato, sentar, respirar, porque quanto mais endividado você for, quanto menos controle você tiver, mais sua vida vai ficando apertada. Pode ter uma aparência, né, que está tudo bem agora, mas ali no futuro você vai, com certeza, colocar sua aposentadoria em jogo. Então, você quer realmente fazer aí a diferença dentro da tua empresa? Já viu aí várias dicas importantes que o Eliabe deu aí referente a lucro. Quer fazer a diferença na tua empresa? Procura a Conta Comigo, a gente vai deixar aqui embaixo, gente, um link onde você preenche, porque hoje a Conta Comigo, ela está com a fila de espera, olha só que coisa top,
de tão bom que é o trabalho, que hoje eles têm aí uma fila de espera para e faz todo um diagnóstico mesmo, e a partir de 300 mil aí o faturamento mês que eles pegam os clientes, mas mesmo assim tem uma fila de espera, então coloca aqui, ó, aqui embaixo tem um link onde você pode ali pedir o seu diagnóstico, aguardar que em dado momento aí eles podem te atender. Eliab, para a gente finalizar aqui, eu quero que você deixe um recado sobre como essa pessoa pode ter uma visão de futuro. Você já deixou várias dicas sensacionais aí para ele sobre lucratividade, mas vamos fazer um resumo final aí e deixe esse recado para o pessoal. Marta, eu diria para todo dono de supermercado, primeira coisa, que todos eles têm o meu respeito e a minha admiração. Não é fácil empreender nesse segmento. E eu diria para todos eles, para toda a nossa audiência, não desanime. Porque se você parar, encerrar suas atividades, outro mercado vai abrir, no mesmo ponto, porque as pessoas não vão parar de comer. Entra governo, sai governo, entra em crise, sai de uma crise, entra em outra crise, todo mundo vai comer igual. Então, até brinco, supermercado e farmácia não para. Então, que seja o seu supermercado que esteja de pé daqui 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos que seja. Você só precisa de gestão para isso. É só isso. Você vai permanecer de pé. Pode até pensar, mas ele, você não conhece a minha realidade. Conheço, é tudo muito parecido. Os problemas são os mesmos de supermercado de 400 mil, 350 mil, que é o porte que a gente começa a atender, até mercado de 13 milhões, que a gente atende hoje supermercado também nesse patamar. É o mesmo problema, não muda nada. Então, o meu recado é, se você não tem esses dados, realmente você está numa situação difícil. E ao ter essas informações na mão, vai ficar muito claro para você. Você vai até se arrepender. Poxa, como que eu não procurei ter esses dados na mão antes para que eu tomasse decisões? Porque realmente fica fácil. Porque hoje, Marta, tem sim um certo... E aqui eu finalizo, né? Tem ali uma certa complexidadezinha, vamos dizer assim, uma dor. Pô, tem que implementar um negócio novo, um controle. A nossa equipe faz com que essa dor seja a menor possível. Mas tem sim um preço a se pagar para ter esses dados na mão. Mas, se você não faz isso, você prefere o quê? A dor da falência? Aí o que é o mais fácil no primeiro momento? Que é o erro de todo empresário, ou de quase todos. Vai para o banco, é muito fácil. Só manda a documentação e o crédito cai na conta, paga aquelas despesas ali, ainda fica dinheiro na conta ainda. Poxa, legal. Não dá 30 dias, o problema aparece de novo. Aí ele vai no outro banco. Quando vai ver, está com uma operação até boa, a gente até consegue reverter o quadro dele, estava com 3% de lucro, estava sem margem, agora está tendo 7%, só que está tendo que pagar 6%, 7% só de parcelas para o banco. Não era tão melhor ter visto isso antes? Resolver o problema na raiz? Então, é a mensagem que eu deixo. Independente do tamanho que esteja o seu problema hoje. Muitas das vezes o empresário não tem nem noção de que tamanho está. Nos procure, vamos fazer um diagnóstico, que com certeza vão conseguir te ajudar a sair dessa situação. E se você está indo tudo bem, mais cuidado ainda. Porque com certeza tem gargalos aí também e é o melhor momento de descobrir o quão bem está as finanças do seu negócio e aonde ainda dá para melhorá-la. Show de bola, gente. Falou e disse. E eu agradeço, Eliab, aí pelo seu tempo, de vir aqui no canal, ajudar um empreendedor aí, supermercadista, que está no dia a dia, no chão de fábrica, na luta, tentando ali sobreviver, ganhar o pão de cada dia. E realmente, como você disse, pode acontecer, pode o mundo cair, mas as pessoas nunca deixarão de comer, nunca deixarão de comprar remédio. É um segmento ali que, se a pessoa fizer da forma certa, tiver os profissionais certos para ajudar, com certeza consegue ter ali uma boa vida. E é isso, né? Como eu disse, qualquer trabalho que faz com que você seja útil e serve para as pessoas, ele vai fazer com que você fique rico, ganhe dinheiro, mas para ficar rico e ganhar dinheiro tem que ser da forma certa, com gestão, com controle e com os parceiros certos. E você que ficou aqui nesse canal, né, Eliab, eu quero que você curta, compartilha, pegue esse link desse podcast, manda mais para os seus amigos que têm supermercados, porque
tudo que o Eliabe falou aqui vai te ajudar no dia a dia. E, mais uma vez, precisando de ajuda, é só chamar. Obrigada, viu, Eliabe? E conta comigo, literalmente, né? Isso aí, conta comigo, Um B4, abraço, que Marta. vocês vão longe. Grande beijo, tchau, tchau. Um abraço à nossa audiência.